E aí, já passando a palavra aqui, quero passar a palavra para a Paula Comim para trazer algumas reflexões também com relação a experiências internacionais, cooperações internacionais e tudo que você pode nos trazer aqui de reflexões também e considerações dessa pauta. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Na figura do nosso vice-presidente aqui do Instituto Global, eu saúdo os demais presentes aqui no dispositivo, e a todos aqueles que nos acompanham em casa. Bom, eu costumo começar falando da questão das ODSs, sempre citando o legado de Kofi Annan, porque é um discurso meio clichê que eu sempre carrego comigo, de que muito se fala sobre as ODSs e a sustentabilidade, mas pouco se fala sobre a origem dela. Então, a maioria das vezes, as pessoas falam assim, mas por que Kofi Annan, que vocês falam tanto do Kofi Annan? Então, muito se usa a questão das ODSs e da sustentabilidade, pouco se fala que ele foi o mentor, o criador. As ODSs evoluíram das ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ainda na virada aí dos anos 2000, e em 2015 foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a questão do nosso instituto é justamente perpetuar o legado de Kofi Annan. Muitas pessoas, eu costumo entrar em vários eventos ou instituições que têm as ODSs ou que têm aqueles quadradinhos, e as pessoas não sabem quem é Kofi Annan. Então, é muito mais do que um quadradinho colorido e do que 3 letras, do que o ESG. Então, Kofi Annan foi um baluarte rompendo aí, quebrando tabus para trazer a questão da sustentabilidade, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, como o primeiro homem negro a ser secretário-geral da ONU. E isso acabou rendendo a ele também um Nobel da Paz. E aqui, dentro do nosso instituto, a gente criou o ESG 20+, onde a gente carrega, agora 20 anos já se passaram do ESG, e agora a gente tem o legado aí pela frente a deixar, a ser deixado. Então, agora a gente tem o ESG 20+, que 20 anos já se passaram, e agora são os próximos 20 anos. Porque a Agenda 2030 está aqui, batendo na nossa porta. Então, a gente já foi mais além. Então, a gente criou conselhos, inclusive temáticos, e a gente tem feito aí um trabalho disruptivo, porque muito se pautava por questões políticas e viés políticos, essa questão das ODSs. E, hoje em dia, a gente mostra que não é mais um viés político, e sim uma urgência. Então, dentro das questões que a gente consegue mostrar que, tanto dentro das questões financeiras para as empresas, quanto a questão mesmo de preocupação com o futuro. Então, a gente acaba galgando aí, alcançando, tanto a parte dos extremos de direita e esquerda. E a gente tem feito esse trabalho aí disruptivo para mostrar que não é um viés ideológico nem político. Então, como a gente fez a nossa conferência das ODS, a gente também fez, dentro do nosso Instituto Global, a Conferência Livre, no dia 8 de abril, justamente em legado do Kofi Annan, que é o aniversário dele. Eu tenho mostrado a seguinte questão, de que não existe no país, eu como internacionalista que sou, especialista no mercado asiático principalmente, que não existe, ocupa algumas cadeiras em algumas instituições, como decana de Relações Internacionais na Convergência de Mulheres Empresárias do Mercosul. Eu trabalho no grupo de coordenação de meio ambiente e sustentabilidade para as mulheres do BRICS, o grupo oficial das mulheres dos BRICS também, que é o Women Business Alliance. Então, assim, eu posso dizer que eu caminho um bocadinho aí por esses países e vejo que a nossa questão do que a gente tem trabalhado da iniciativa pública e privada com a sociedade civil organizada, eu ouso dizer que não tem lugar no mundo que tenha o que a gente faz. Embora trabalhando com questões de recursos limitados, que a gente teve até aqui o presidente da Comissão de Cidades Inteligentes, o Dr. Calazans, bem colocou, ele colocou a ODS 11, aí, que é a questão que ele trabalha, e eu ouso dizer que o nosso problema não é dinheiro, porque nós estamos entre os países que mais arrecadam tributos
e um dos países que mais arrecada tributo e que menos retorna à população com tributos. Então, a gente tem solução, né? A minha ODS preferida é a 4, porque é a educação de qualidade. A gente não pode ter nenhuma outra ODS sem educação de qualidade. Não adianta falar de cidades inteligentes se a gente não colocar dentro de um colégio que, quando ela entrar dentro de um ônibus inteligente, ela não vai pichar os bancos. Que a gente não vai trazer, que nem tem esses países de primeiro mundo, na cidade que eu frequento, cidades inteligentes, que realmente deram certo, que você vai numa parada de ônibus e são telões. Você vai dizer na parada de ônibus quanto tempo falta para o ônibus chegar. Eu não consigo colocar aqui no Brasil ainda, que me perdoem a palavra, vários telões em paradas de ônibus que eles não sejam vandalizados. Então, não adianta a gente falar, por exemplo, em questões de cidades inteligentes e vários avanços tecnológicos que compõem as questões sustentáveis, sem a gente pensar em educação de qualidade. Tem países que carregam, que têm menos tributos que nós e que têm mais investimento em relação à educação e que vão aceitar que haja sustentabilidade, a inovação tecnológica sustentável, mas que seja respeitado. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente já mostrou que a gente consegue caminhar junto com os três, né, com a sociedade civil organizada, poder público e privado. Isso já é um grande avanço, porque a gente dá um show nisso fora. Quando eu vou dar palestra no mundo afora, as pessoas me perguntam assim, Paola, como que vocês fazem isso? Eu tenho um case, por exemplo, de sucesso do Equador. Nós estivemos aqui há pouco com o presidente da nossa frente parlamentar do SG, o deputado Flávio Nogueira. A gente esteve no Equador, a gente se reuniu com o governo do Equador, que eles falaram assim, o que é uma frente parlamentar? Eles não têm frente parlamentar lá. E eu falei, a frente parlamentar é uma associação de parlamentares que se unem juntamente com a sociedade civil organizada, onde o poder emana de fora para dentro, dizendo que a gente pode trabalhar em conjunto. Na nossa frente parlamentar, a gente tem mais de 200 parlamentares. E eles falam, a gente não tem isso, a gente precisa de ajuda. Então, o vice-presidente que aqui compõe a mesa, o doutor Sóstenes, e o presidente, eu pedi para que eles gravassem um vídeo. Foi exibido dentro do Congresso Nacional Equatoriano, para que eles passassem, então, a implementar questões de frentes parlamentares. Então, tem muita coisa, né? Eu dei uma palestra também junto com as mulheres de língua portuguesa, que foi o clube, foi em Portugal, a questão de os portugueses me convidaram. E quando elas falaram assim, Paola, vocês têm benefícios fiscais e tributários para empresas que comprovam sustentabilidade? Eu falei, nós temos. E tem aí a nova lei do patente também para isso. E algo que a gente já trabalha, eles falam, a gente não tem benefício fiscal e tributário para as empresas que comprovam. Embora seja meio que obrigatório para as empresas europeias você ter que lançar relatórios de sustentabilidade, mas a gente está na frente disso. A empresa que hoje em dia se compromete implementando a questão de sustentabilidade, ela pode ter uma redução fiscal e tributária, principalmente as empresas de lucro real, né? E as indústrias. Mas tem algumas coisas que eu digo que a gente está muito à frente. O que precisa é um ordenamento. Né, foi colocado por algum presidente de comissão também sobre isso. Então, assim, a gente tem trabalhado, o Brasil está aí na frente, capitaneando a questão da ODS 18. Isso não é uma ODS universal ainda, ela não foi internacionalizada. Então, a gente tem a ODS 18, que é étnico-racial. Não está implementado isso dentro da ONU, a gente tem trabalhado juntamente aí com o Lavito para que seja implementado. Então, várias iniciativas dessas estão surgindo do Brasil. Então, assim, não é sempre... Às vezes existem referências, porque a Europa, porque isso. Gente, a gente tem coisas que a Europa não tem. A gente tem coisas que a Ásia não tem. Imagina se a gente se organizar. Né? Então, assim, eu tenho levado muito a questão mesmo do ministro Augusto Nardes aqui que esteve, eu estive em palestra também lá no Equador falando muito rapidamente, muito en passant aí sobre o IESGO, e quando eu desci do palco eles falaram, eu quero saber sobre o IESGO, o índice IESGO, que é o índice para justamente mensurar dentro das entidades públicas o quão sustentável elas são. E a gente tem algo parecido dentro do nosso Instituto Global, onde nós desenvolvemos elaborado dentro das ODS 1.555 indicadores, onde a gente consegue mensurar aí o quão sustentável é. Porque hoje em dia as empresas falam, eu sou sustentável. Você é sustentável porque você recicla o lixo, você está fazendo a sua obrigação. Porque você desliga a luz da sua casa, você está fazendo a sua obrigação. Porque você fecha a torneira, isso não é uma meta, isso é uma obrigação.
Existem metas dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, assim, eu acredito que esse é o principal intuito do que a gente está colocando aqui. Cada um vai ser defensor ferrenho de uma ODS, mas eu quero colocar aqui a minha, é a 4, que é a educação de qualidade. Não há possibilidade da gente ter respeito étnico-racial sem a educação de qualidade. A gente não pode ter cidades inteligentes sem educação de qualidade. A gente não pode promover a agricultura familiar sem educação de qualidade. Acho que é a principal que a gente tem que focar aqui, que ela seja a base dela para qualquer outra. Se tem paz, existe o respeito, existe uma educação. Então, fica aqui, né, quem não conhece o nosso instituto também, a gente tem o instituto, dentro do Instituto Global, a gente tem o Salão Nobre Kofi Annan. Ele é reconhecido pela Kofi Annan Foundation. Para quem não sabe, nós temos a parceria, a representação da Kofi Annan aqui no Brasil, e temos o único busto do Brasil e na América Latina do Kofi Annan, e a gente está aberto a parcerias aí também para levar o nosso nome aqui pelo Brasil afora e ao mundo, do que a gente tem promovido aqui, que a gente possa ser pontes também. Então, quem inclusive está exposto ali. É verdade. Quem não conhece aqui, está aqui o busto do Kofi Annan logo na entrada, várias artes aí que demonstram também o trabalho dele. E quem quiser saber mais um pouco sobre o Instituto Global, é só acessar aí nossas páginas aí do Instituto Global, no Instagram, nos procurar para conhecer também o Salão Nobre Kofi Annan. Muito obrigado, Paola, as suas extensas contribuições, esse olhar mundo afora, né? Eu sempre te falo, eu nunca sei em que parte do país você está quando eu olho o seu Instagram.